Antes do pastor, queria apresentá-lo. Pastor Levino Santos, ele é o ministerial da União Central Brasileira e responsável também pelo departamento de família. Um homem preparado, eu já escutei ele lá no Conselho de Anciãos, excelente. Ontem à noite, o nosso encontro de homens foi uma bênção e hoje nós teremos o privilégio. Que Deus lhe use no seu ministério. Ele está com a sua esposa, irmã Helena. Que Deus também lhe conduza e toda a família. Eu sei que tem filhos. Que Deus lhe abençoe e use nesse momento. Pastor, sinta-se acolhido e bem-vindo à nossa igreja. Povo de Deus, primeiramente um bom dia. Feliz sábado. E agora tem um cumprimento que nunca falha em lugar nenhum e aqui não vai falhar também. E vamos ver se essa igreja bonita foi bem construída. Vamos ver se não vai tremer ou cair, né? Maranata. Amém. Deus seja louvado. Que alegria poder estar com vocês aqui nesta manhã. Bom, vocês acreditam que o Senhor está aqui? Quem acredita que o Senhor está aqui, deixa eu ver suas mãos. O Senhor está aqui conosco. Deus seja louvado. E habita também com contrito de alma, diz a palavra do Senhor. Talvez você esteja pensando num amigo, num filho, num querido que não pôde estar aqui hoje, mas o Senhor está com ele também. Eu quero introduzir a minha parte, eu quero tocar um hino que fala exatamente disso, né? Ele está no nosso hinário, esse hino fala da presença do Senhor, que o Senhor está conosco, o Senhor está aqui entre nós. E vamos fazer o seguinte, eu vou tocar então a primeira parte, e ontem com os homens nós fizemos um coral bem legal aqui, viu? Eu fiquei animado, até pensei em gravar os homens aqui e mandar para Novo Tempo. Ó, pensar não tem problema, né, gente? E aí, agora vamos ver com a igreja, quero ver com essa igreja, eu tenho certeza que também será uma bênção, o Senhor está aqui. Então é o seguinte, não precisamos nem ensaiar. A primeira parte eu vou tocar, aqui no trompete, eu vou tocar a primeira parte, a primeira estrofe. Na segunda parte vai aparecer a letra e eu vou dar o sinal e vocês vão então cantar para a gente fazer um negócio bem legal juntos aqui então, nesse momento, tá certo? Vamos lá.
Olha, não quero desanimar os homens não, mas ficou melhor hoje, hein? Amanhã, segundo domingo de maio, é uma data lembrada especialmente no Brasil. Os comerciantes ficam muito felizes, né? Porque entre a segunda e a terceira data de maior movimento durante o ano. E nós aproveitamos, como cristãos, para homenagear, lembrar aquelas que são as nossas progenitoras, né? Que nos deram a vida, nos deram a luz. Isso é uma coisa maravilhosa, o Dia das Mães, né? Um privilégio. Aqueles que têm as mamães perto, né? Privilégio. Primeiro, quantos dos homens estiveram ontem aqui? Deixa eu perguntar. Que você esteve, homem esteve ontem aqui. Deixa eu ver as mãos, deixa eu ver. Olha, um bom número, ok? Mulheres, tem um negócio aí, se você não ainda recebeu, tem um combinado entre nós aqui. Vai ser bênção, tá? Vai ser bênção. Cobre aí o seu maridão que veio ontem, no tempo certo. Alguns estão esperando. Uma outra já recebeu pelo sorriso acho que já recebeu. Eu acho que foi bênção. Quantas das mulheres que aqui estão nesta manhã são mamães? Se você é mamãe, deixa eu ver suas mãos. Deixa eu pedir um favor para você. Se você puder se colocar em pé. Se você puder colocar em pé nesse momento, antes da minha mensagem, eu queria que você ficasse em pé. Ok. Que privilégio. Mamães, avós. Alguns anos atrás eu vi uma pequena poesia chamada Recordação. E eu queria falá-la, relembrá-la agora, como homenagem por esse dia todo especial, por tudo que vocês representam para a gente. Recordação. Mamãe, eu tenho uma saudade louca de você. Quando pequeno, mal sabia andar, me fazia de duro, punha um pé aqui e outro acolá. Caía ao chão, começava a chorar, você me levantava, me embalava, fazia caretas para fazer-me rir, e eu de tudo me esquecia para sorrir. Ô mamãe, eu tenho uma saudade louca de você. Lembro-me das brincadeiras que juntos brincávamos, roda, berlinda, chicote queimado, cabra cega. Mas de todas as brincadeiras, a que eu mais gostava era a brincadeira de se esconder. Você se escondia atrás das portas e eu a procurava, bastava fazer beicinho para chorar e você a correr a me acariciar, e eu de tudo me esquecia para sorrir. Mamãe, eu tenho uma saudade louca de você. Mas um dia você inventou uma brincadeira diferente. Ficou na cama triste e sossegada e nem falava. Depois foi para dentro de um caixão, tomou um carro feio e todo mundo me dizia: sua mãe foi se esconder. Fiz beicinho, procurei você, procurei, mas você nunca mais me apareceu. Fiquei com raiva da brincadeira de se esconder. Mamãe, eu tenho uma saudade louca de você. Que Deus te abençoe como mãe. E que se tiver aí um filho, ou seja, um marido, se você quiser dar um abraço, um beijo na sua mãe, se ela estiver do seu lado, faça, porque esse é o momento. Que Deus te abençoe.
poesia nos lembra a oportunidade que a gente tem, né? Quando a gente tem aí nossa mãe com a gente. E ela é muito forte por aquelas que já partiram, né? Mas vamos lá. A mensagem desta manhã, eu pensei até em mudar o tema. Ela tem como título 3 mulheres e um destino. Mas na verdade ele está baseado na história de uma mãe e uma sogra. Você pode depois acompanhar na sua palavra, ou agora mesmo na sua Bíblia, que é uma saga de 3 mulheres rumo a um lugar. O texto principal está em Ruth, capítulo 1, verso 16, que é um texto bem conhecido. Você pode conferir ali na sua Bíblia, também coloquei na tela para facilitar. Mas o livro de Ruth, no capítulo 1, o verso 16, está escrito assim: não me instes para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Eu particularmente, queridos, eu acho que esse texto é um dos mais bonitos da Bíblia. É uma tremenda declaração de amor. Agora, interessante que é uma declaração de amor de uma nora para com a sua sogra. Olha que coisa interessante. Porque a cultura, né, brasileira, ela faz muita piada, muita anedota de genro com sogra, nora com sogra, né? Na verdade, sogro não tem problema não, mas sogra, a gente percebe que o negócio esquenta, não é verdade? Mas olha o que a Bíblia diz. Uma declaração, um dos versos mais bonitos da Bíblia é simplesmente a declaração de uma nora por sua sogra. E ela diz: não instes, não me instes, não insista comigo, pare de me aborrecer. Saiba de uma coisa, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar, não me obrigue a não te seguir, porque aonde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, pousarei ali eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Como é que foi que Ruth chegou a essa conclusão? Como é que Ruth criou essa frase mental? Como é que ela fez essa declaração tão linda e poderosa? Lembre-se então que essa história é uma história de 3 mulheres, o amor de uma nora para com sua sogra, que também era mãe, foi mãe. E é uma riqueza missionária muito grande no verso 16, quando ela diz: o teu povo é meu povo e o teu Deus é o meu Deus. E a personagem principal não é Ruth, mas sim a mãe, a sogra, Noemi. Vamos ver um pouco mais sobre Noemi, Ruth capítulo 1, ainda, a partir do verso 1. Por favor, se puder encontrar na sua Bíblia, vamos fazer uma leitura de alguns versos. Ruth capítulo 1, o verso 1 em diante. Diz assim, Ruth capítulo 1, verso 1 em diante. Diz a palavra do Senhor: nos dias em que julgava os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu habitar a terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então ela se dispôs com as suas 2 noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Então vejam, o personagem principal é Noemi, que era mãe e era sogra. O verso 1 disse que houve fome na terra.
E a primeira parte desse sermão fala de um período de fome, um período de crise. O Targum, que é um registro histórico, cultural daquele povo lá da Palestina, apresenta 10 períodos de fome que abateu aquela região. E segundo estudiosos, tudo indica que na época que aconteceu com Noemi, quando sua família teve que sair de Belém, foi o 6º período de fome. Entre os 10 períodos na história de Noemi, foi o 6º período lá, tudo indica, dos 10, quando eles estavam lá, foi o 6º período quando tiveram que sair de Belém. Assim como Noemi, queridos, nós também vivemos num período de crise. Talvez nós não sintamos tanto, né? Porque vivemos no Centro-Oeste, que é um lugar muito abençoado, né? Mesmo entrando agora no período de estiagem, período de seca, mas é uma terra maravilhosa. Só uma pergunta, está sendo transmitido? Não? Está sendo gravado? Não, sem problemas. Eu até prefiro que não seja, porque talvez eu fale algumas coisas que não vão me comprometer, não tem problema. O Centro-Oeste, gente, é uma terra maravilhosa. Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Mato Grosso do Sul. E talvez nós não sintamos tanto, mas há uma crise muito grande aí fora. É uma crise, sim, econômica. Também há uma crise moral. Nós vivemos uma crise política, e aqui não estou falando de lados políticos e polarização, nós estamos numa crise política, porque poucos de nós confiam em políticos, com todo respeito, tá? Então, se tem alguém aqui que é da política, talvez você seja exceção, mas na grande maioria, os brasileiros não confiam nos políticos, certo? Ou estou exagerando? Não estou exagerando. Então nós temos uma crise, mas nós temos uma crise moral também, por quê? Porque as pessoas estão abrindo mão da palavra de Deus, e vivemos hoje dentro de uma cosmovisão, né? Que alguns dizem que já passamos a pós-modernidade, que tem conceitos que são terríveis, entre eles o relativismo, o existencialismo. Então as pessoas não creem mais numa regra de fé. Eles pensam que a solução, como estava ouvindo aqui na lição, está no ser humano, mas a solução está na palavra, e as pessoas abriram mão da palavra do Senhor. Então estamos numa crise moral, que as pessoas querem fazer o que querem. Um dia desses, minha esposa mostrou para mim um artigo, explicando que ela havia lido um artigo de alguém que poderia se casar agora com qualquer coisa. Alguns estão se casando com animal de estimação, outros se casam com árvores, porque são protetores da natureza, né? Defensores ecológicos. E alguém que conseguiu e se casou com a torre lá em Paris, aquela torre Eiffel, ou Eiffel como diz alguns, conseguiu se casar com a torre. Parece um absurdo, mas são as crises que nós passamos hoje. Mas na época de Noemi, a crise de fome foi tão grande, que ela e a sua família, seu esposo Elimeleque com seus 2 filhos, decidiram fazer uma mudança. Queridos, às vezes as crises nos obrigam a fazer mudanças, e ela saiu do seu conforto, saiu agora da sua terra, da sua família, e foi parar lá em Moabe. Nem sempre é fácil fazer mudança. Muitas vezes estamos dispostos a fazer mudança. Será que estamos dispostos? Dizem que Platão um dia disse que tente mudar o mundo, e o primeiro passo será mover a si mesmo. Nós somos muito bons em querer mudar as pessoas, mas é muito difícil quando a gente tem que mudar nós mesmos, nossos costumes, nossos métodos, nossos modos. Um dia um garoto, adolescente, chegou para sua mãe e disse: mãe, eu vou mudar o mundo, eu vou arrumar o mundo, a senhora vai ver só, eu vou transformar o mundo, eu vou arrumar o mundo. Ela falou: que tal você começar arrumando sua cama hoje então? A mudança começa em nós. E a gente percebe que não é fácil mudar. Alguns anos atrás, eu era pastor de uma igreja, e eu tinha um carro quitado, belezinha, certinho. E aí um dia eu vi um carro assim numa garagem, aqui também se fala garagem de carros, né? Numa garagem, e eu fiquei animado com aquele carro, não pensei muito, fiquei apaixonado pelo carro e tal. Fui lá, vendi o meu, entreguei o meu e peguei aquele carro financiado, o único financiamento que eu fiz na vida.
E quando eu levei para casa, depois de uma semana, eu já havia me arrependido. E agora eu tinha um boleto que ficava no carro, para não me esquecer dele, de 36 parcelas. Só que na primeira semana eu já tinha me arrependido. Falei, e agora, o que eu vou fazer? Vou vender esse carro. Aí é pior ainda, porque quando você compra, já faz um negócio errado e vai vender sem pagar, é pior ainda. Não, mas eu vou vender para eu aprender. E gente, procurei, tentei e consegui vender aquele carro. E eu falei, vou comprar um carro quitado. Só que o prejuízo foi tão grande que com o dinheiro que sobrou, eu comprei um carro inferior ao primeiro que eu tinha. Porque eu fiz um negócio errado. Mas tudo bem. Peguei aquele carro e no sábado de manhã eu fui pregar na minha igreja sede, lá no distrito que eu estava, na igreja sede, como aqui é a igreja sede. E naquele sábado de manhã eu parei o carro assim uns 5 quarteirões para frente. Já sabe por quê, né? Porque eu não queria que as pessoas pensassem que eu não sabia fazer negócio quando elas vissem o carro. Na verdade, quando elas vissem, elas iam ter certeza, que elas já imaginavam, né? É muito mais fácil você entrar na onda, você financiar. E eu não quero jogar areia no seu negócio se você mexe com carros, mas é muito mais fácil hoje comprar um carro financiado do que pagar à vista. As pessoas não querem que você pague à vista, só que faça contas. Mas eu aprendi com duras lições. É difícil mudar, mas algumas vezes nós precisamos fazer mudanças, se for necessário, em tempos de crise, e a crise algumas vezes nos obriga também a algumas mudanças. Outro ponto, outra fase da vida de Noemi. Noemi agora ela entra num período de tragédias. Porque nós lemos aqui na palavra do Senhor que logo depois que ela sai de Belém de Judá com seu esposo Elimeleque, a Bíblia não dá detalhes. Ela não fala como, não fala quando, só dá a entender que foi muito rápido. Assim que saíram de Belém e chegaram na terra de Moabe, diz que seu esposo morre. Elimeleque morre, não tem detalhes. E diz que seus 2 filhos, Malom e Quilion, se casam então, cada uma com uma mulher, uma se chamava Orfa e outra Ruth. E não dá detalhes nenhum, só fala que foi um período de 10 anos aproximadamente, quando saíram de Belém e chegam agora na terra de Moabe. Morre também os 2 filhos de Ruth, uma mãe que perde 2 filhos. E aqui, queridos, tem uma coisa muito interessante. Um princípio. Tragédias também alcançam pessoas que temem a Deus. Grave isso. Tragédias também alcançam pessoas que temem a Deus. Isso pode até parecer contraditório, um conflito de pensamento com o que a Bíblia diz, com o Salmo 91, né? 1000 cairão ao teu lado, mas tu não será atingido, não terás alcançado, né? 1000, 10.000, e você... Mas, queridos, pessoas que servem a Deus, que amam a Deus, também passam por tragédias. E quando começou a Covid-19, a pandemia, a gente ficou pensando, são as pessoas de idades. Não, são as pessoas que têm comorbidade, mas são seres humanos. São seres humanos. E aí que chega um momento que parece que não respeita mais nada, né? E vai chegando pessoas novas, atletas, uma coisa terrível. Em 2021, eu soube de um amigo que mora no interior de São Paulo. E naquela semana eu liguei para ele, porque numa semana ele perdeu 3 irmãos dele. 3. 2 morreram de Covid e um morreu do coração. Talvez pela notícia. Então um morreu no domingo, outro na terça e outro na quinta-feira. Seu coração estava despedaçado. Porque tragédias, queridos, também alcançam pessoas que servem a Deus. E isso aconteceu na vida de Noemi, na família de Noemi. Ela sai de Belém e chega a Moabe. Quando chega, seu esposo morre. Seus filhos se casam. E nesse período de 10 anos, sem explicação, sem detalhes, diz que ambos os filhos também morrem.
E a Bíblia diz que ela ficou desamparada de seu esposo e de seus 2 filhos. A mãe Noemi, a mulher do Noemi. Isso pode ser um contraste, porque há religiões, denominações que pregam que o crente, que o cristão, ele não pode passar por sofrimento, mas não é isso. Nós estamos mergulhados no grande conflito, e muitos dos sofrimentos que nós passamos não têm explicação. Nós passamos por angústias e traumas que muitas vezes não têm explicação, porque estamos no mundo. E algumas coisas que sofremos é por nossas escolhas más, sim. Mas outras coisas que sofremos não tem nada a ver com a gente. O único fato de você existir nesse mundo, infelizmente, nós poderemos passar por tristezas, problemas, traumas e tragédias. Porque foi isso que aconteceu na vida de Noemi, uma mulher de Deus. Bom, o primeiro período, a primeira fase, é um período de fome, né? A segunda é um período de tragédias. O terceiro período na vida de Noemi é um período de abundância, de fartura. Porque diz lá que ela ouve aqui no capítulo 1, como nós lemos, no capítulo 1, o verso, depois que morreram os filhos, né? O verso 6 diz então que se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Havia 2 Beléns na antiga Palestina, 2 cidades chamadas Belém. Uma cidade chamada Belém, não tão conhecida, Belém de Zebulon. A segunda cidade é a Belém de Judá, bem mais conhecida. Quem nascia em Belém era chamado de Efrateu, porque era Belém de Efrata, a cidade, ou Belemita. Então, tinha 2 nomes, quem nascia ou morava em Belém. E nessa cidade de Belém nasceu algumas pessoas importantes, como o rei Davi, certo? A própria Noemi, Elimeleque. Jesus nasceu em Belém. O Brasil, ele tem uma cidade também chamada Belém, né? Essa semana eu estive lá em Belém do Pará. Tinha uma reunião, eu fui em Belém do Pará. Um tempo atrás eu vi um artigo muito interessante, né? Que foi ter um time que foi jogar em Belém do Pará, e quando chegou lá o repórter esportivo perguntou, né, para aquele jogador como é que ele se sentia, como é que estava. E geralmente o jogador sempre fala a mesma coisa, né? Vamos jogar com garra, determinação, é assim que eles falam. Mas naquele dia o jogador falou isso e falou o seguinte: eu também estou muito emocionado, porque pela primeira vez eu não conhecia essa cidade e eu vim jogar na cidade que Jesus nasceu. Queridos, Jesus não nasceu em Belém do Pará, Jesus nasceu em Belém de Judá. E tem um outro detalhe: além de ser chamado de Belemita ou Efrateu, o significado do nome Belém, nós estudamos numa lição, já tem alguns meses, eu não sei se você vai se lembrar, mas o significado do nome Belém quer dizer casa do pão ou terra do pão. Esse é o significado do nome Belém: casa do pão ou terra do pão. Agora olha que interessante, no verso 1 diz que a família de Elimeleque, de Noemi e seus filhos saíram de Belém, porque lá havia uma crise, havia fome, as pessoas não tinham comida, não tinham pão, e o pão é o símbolo bíblico de alimento. Para o brasileiro é arroz e feijão, e aqui em Goiás é pamonha, piqui e gueroba, certo? Mas biblicamente a Bíblia na Palestina é o pão, que é o símbolo do alimento. Diz que lá em Belém estava faltando pão, tinha fome, e é por isso que Noemi e sua família saíram de Belém. Agora diz o verso 6 que Deus se lembrara de seu povo, dando-lhe pão. Voltou a chuva, havia fartura, havia abundância, e ela decide então agora voltar para Belém. Só que agora ela não tinha mais seu esposo e nem seus filhos. O que lhe sobrou foram 2 noras: Orfa, que era órfã de nome, e viúva de marido, e Ruth. Agora interessante, queridos, quem também nasceu em Belém, que eu disse? Jesus. E Jesus na Bíblia também é chamado o pão da vida. Há 10 anos aproximadamente atrás, ela sai de Belém
procurar pão, para encontrar alimento, para encontrar sustento, para encontrar tudo o que ela precisava. Mas infelizmente com essa saída ela perde tudo no caminho, talvez aquilo que ela tinha de mais importância, que era o esposo Elimeleque e os filhos Malom e Quilion. Será que é possível algumas vezes que nós, tentando encontrar pão, nós vamos para longe daquele que é o pão? Aqui está a Helena, minha esposa. Levante a mão, meu bem. Aqui ela não gosta muito, ela é mais tímida e tal. Ela é mais tímida, mas ela está aqui. Eu peço licença porque eu vou contar essa história. Vocês vão entender porque eu peço licença para ela. Mas eu preciso contar para ilustrar isso. Porque muitas vezes nós vamos longe da casa do pão e fora nós sofremos. Há vários anos atrás, eu era um adolescente. Eu fui no acampamento, esse período de carnaval que a gente acampa, né, irmão? Você fez a cartinha já? Aquele esquema lá? Faz aí, para a gente conversa. Eu fui no acampamento e eu gostava de uma moça, não é a minha esposa, por isso que eu peço licença para ela. E no acampamento, eu adolescente, 16 anos ali, eu criei coragem, eu cheguei naquela moça e eu pedi aquela moça em namoro. E ela falou, posso pensar? Eu falei, claro, quanto tempo você quer para pensar? Ela falou, 3 meses. Eu não sei por que todas as vezes que eu falo 3 meses tem esse murmúrio na igreja. Mas na minha cabeça de adolescente para jovem, apaixonado, tá bom, 3 meses passa rápido e passa mesmo, desde que você não esteja apaixonado, né? Gente, depois de uma semana eu quase não dormia. E aí eu encontrei aquela moça na igreja, num corredor assim da igreja, como tinha um corredor assim lateral. E aí quando eu encontrei a fulana no sábado de manhã, eu falei, ô fulana, tem uma pista, como é que vai ser a resposta? Ela falou, mas quando eu falei 3 meses, você não entendeu? Gente, aí a casa caiu. Então se um dia alguém falar para você 3 meses, é não, tá? Mas eu não sabia. Eu acho que, meu nome é Levino, eu acho que eu levitei naquele sábado, que eu não via mais nada, não lembro de mais nada. Eu só me lembro que eu estava na casa dos meus pais à noite chorando, e um negão desse tamanho chorando é coisa feia, não é bonito não. E eu estava chorando e eu fiz uma oração ao Senhor. Eu lembro até hoje. Falei, Senhor, faz um milagre, abre os olhos dessa moça. Porque ela não está vendo o rapaz que ela está perdendo. Cristão, simpático, humilde, né? Fiz essa oração mesmo, porque meu coração estava partido. Mas eu me lembro como se fosse hoje. Antes de acabar a oração, eu falei assim para o Senhor, Senhor, talvez o Senhor não queira ou não possa fazer um milagre no coração dela, mas o Senhor pode fazer um milagre no meu coração, para que eu nunca mais olhe para ela e me sinta atraído. E eu dormi. Quando foi no domingo pela manhã, eu acordei. E eu tinha certeza absoluta que Deus tinha feito um milagre. Na moça, nunca fez um milagre na moça. Mas Deus fez um milagre em mim. Porque eu nunca mais olhei para aquela moça e pensei em namoro. Para dizer, o milagre foi tão perfeito que quando eu olhava para ela, eu levava até um susto. Como é que eu poderia? Passou alguns meses, eu fui para um outro acampamento. Eu nasci e fui criado no interior de São Paulo. Me criei no interior de São Paulo. Julho, fez um frio, geada. Nós não tínhamos como ficar ali na barraca à noite, porque fez gelo, uma crosta de gelo por fora e por dentro. Tivemos que ficar ali na fogueira. Fogo aceso, conversando, brincando, cruzava as pernas, encostava, costa as costas com um assim, para aguentar passar a noite, não tinha como ir para a barraca.
E conversava, contava história, cantava, não sei o quê, madrugada, não tinha como dormir. E num momento, encostando em alguém, eu vi que alguém encostou em mim. Mudamos de pessoas, encostamos aqui, alguém encostou. E pelo cheiro, obviamente, eu percebi que era mulher. E ontem a gente falou rapidamente com os homens sobre alguns cuidados, né? Gente, eu acho que foi o anjo do Senhor, o espírito dele que jogou um vento, porque o cabelo da moça bateu assim em mim, assim, ó. E eu me lembro até hoje do cheiro. Gente, eu fui virando lentamente assim, ó. E quando eu olhei, quem que vocês acham que era? Essa moça aqui. Eu conto porque no final ela se dá bem, né? Mas quem era a Helena? A Helena, nós nascemos praticamente na mesma igreja, fomos criados na mesma igreja, e eu nunca havia olhado para ela e pensado em namoro. Nunca. Eu ia na casa dela, o meu primeiro professor de trompete era o irmão dela, o irmão mais velho. Eu a frequentava, conhecia os irmãos, e eu ia na casa dela, mas nunca havia olhado para ela e pensado em namoro, nunca, nunca. Mas naquele acampamento, naquela noite, de madrugada, naquela fogueira, com aquele cabelo que bateu aqui, lá na minha frente, durante tantos anos, e um dia depois de namorando, ela disse que já gostava de mim há algum tempo, e eu não olhava para ela. Eu fico pensando, o que seria da minha mulher se ela não tivesse namorado comigo? Um homem tão humilde. Na casa do pão está a solução. Às vezes a gente vai longe, se quebra, perde, sofre, perde pessoas que a gente ama. E quando muitas vezes a solução está aqui. Então, queridos, não adianta sair, não adianta fugir, não adianta pensar que há solução ali fora, que há prazer. Se você tem direito à felicidade, saiba de uma coisa, a felicidade está na casa do pão. Mesmo que algumas mudanças sejam necessárias, a solução, lembre-se que está na casa do pão. E aprenda uma outra coisa: nenhuma crise é eterna. Um dia a crise passa. Talvez vocês possam estar passando por uma depressão, por uma ansiedade, por um burnout. E parece que isso nunca vai passar, porque segundo especialistas a depressão é como uma nuvem, né, que pousa sobre sua cabeça. Lembre-se de uma coisa, nenhuma crise é eterna. Ela vai passar. Ela vai passar. O último período que a gente apresenta nessa manhã sobre a vida de Noemi, a mãe, a sogra, é um período de decisão. Nós lemos aí no verso 6 e 7, diz que elas voltam. Elas decidem voltar, as noras voltam com sua sogra para a terra de Belém, porque lá ouviram que o Senhor se lembrara do seu povo dando-lhe pão. E elas voltam, caminho de volta, as três voltando. Mas ainda no capítulo 1, por favor me acompanhe. Olha o que diz aí, capítulo 1, verso 14 em diante, diz assim. Então, Ruth 1, verso 14. Então de novo choraram em voz alta. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Se você ler os versos anteriores, não vamos ler pelo tempo, o que acontece? Noemi, ela tenta convencer, tenta dissuadir, para que as suas noras não fossem com ela. E ela fala assim para ela: vocês são novas, vocês podem ter uma nova família, são bonitas, vocês estão aqui na terra de vocês, que é Moabe, vocês são moabitas. Para que voltar comigo que já sou velha? Eu não posso mais dar filhos a vocês, mesmo que eu me casasse, vocês vão esperar? Não tem como. Elas estavam cumprindo uma lei daquele período, que as noras também têm que cuidar de sua sogra. Mas ela disse: estou liberando vocês, fiquem aqui. E ela tenta convencê-las. E no verso 14 que a gente leu, de novo choraram em voz alta. Olha como elas gostavam da sogra, como amava. Com um beijo se despediu de sua sogra, está falando de Orfa.
porém Ruth se apegou a ela. Diz o verso 15, disse Noemi para Ruth, né? Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e seus deuses, também tu volta após tua cunhada. Agora o verso 16, que é o mesmo verso que a gente tem lido, né? Que é o verso base, diz assim: disse porém Ruth, não me inses para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Você começa a entender agora, com mais clareza, o verso 16, quando ela fala para sua sogra, sua velha, pare de insistir comigo, no sentido carinhoso, tá, gente? Eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar. É mais fácil eu morrer primeiro do que você. Queridos, como é que Ruth chegou a essa conclusão? Quem era Noemi? Noemi era uma mulher comum. Noemi era uma mãe. Noemi era uma sogra que tratava suas noras como se fossem filhas. Noemi sabia que se fosse filhos ou filhas ou genros ou noras, o amor tem que ser o mesmo. Ou se não fosse parente, fosse a pessoa do mercado, o respeito, o amor, o carinho tem que ser o mesmo. Ou se é professora, tem que tratar os alunos com carinho e amor como se fosse o mesmo. Ou se é na repartição pública que você trabalha, o carinho, o respeito, seja chefe, seja superior, seja subalterno, tem que ser o mesmo. O comentário bíblico adventista diz que não foi simplesmente o amor de Ruth que a levou a se apegar à sua sogra. Ruth se deu conta que era a fé de Noemi que a tornara uma mulher notável. E Ruth, com determinação, decidiu-se pelo verdadeiro Deus, por causa do exemplo da vida e do testemunho de Noemi. Ruth estava acompanhando Noemi na sua trajetória em momentos mais difíceis. Pode ser que ela já namorava um de seus filhos quando Noemi perde o esposo. E ela observa a reação de uma mulher que confia em Deus, mesmo diante de uma tragédia. Depois de um tempo, seus filhos morrem. E Ruth começa a ver como uma mãe que teme a Deus, por mais difícil que seja, quando perde um filho, como ainda assim pode confiar no Senhor. Em cada fase da vida que vivemos, em cada fase da vida que elas viveram, Ruth viu em Noemi uma mulher pura, uma mulher devota, praticante da verdade e íntegra. Deus reconstruiu a vida de Ruth através da vida de Noemi, que era uma mulher simples, era uma mulher comum. Acho que tem um áudio aí, você pode liberar. Mateus 1 verso 5 diz lá na genealogia de Jesus que lá está o nome de, eu só vou ler pelo tempo. Mateus 1 verso 5, Salmão gerou de Raabe a Boaz, e esse de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Você sabe que Jessé foi pai de Davi. Lá na genealogia de Jesus está o nome de Ruth. Em Ruth 4, 13 e 17 diz assim: assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que conhecesse e teve um filho. As vizinhas, verso 17, lhe deram o nome, dizendo a Noemi, nasceu um filho, lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, o pai de Davi, que foi pai de Salomão, que chega até Jesus. Deus reconstruiu a vida de Ruth por causa de Noemi, uma mulher comum, uma mulher simples, uma mãe que decidiu fazer de suas noras suas filhas. Ah, se a cidade de Anápolis tivesse mais mulheres como Noemi.
tenho que terminar. E eu vou terminar. Mas permita em 2 minutos. Eu morei vários anos no Mato Grosso. E só em Cuiabá eu morei 11 anos. Eu morei num prédio em Cuiabá. E eu morava no 16º andar. Num sábado à noite, eu e minha esposa decidimos, vamos comprar uma pizza? Falei, vamos, claro, né? A mulher fala, a gente obedece na hora. E vamos comprar, encomendei, liguei. Depois de alguns minutos me avisaram, o seu Levino está aqui, chegou uma encomenda, eu desci ali com o cartão. E quando eu cheguei lá, passei pelo porteiro, tinha assim uma guarita que ficava, um porteiro, a guarita principal. Do outro lado que entrava os carros, tinha um outro porteiro que ficava, que era um lugar mais perigoso, então tinha um outro porteiro à noite. E eu passei pela guarita principal. E quando eu passei, eu já senti o cheiro da pizza. Mas eu fui lá, paguei, passei o cartão. E quando eu peguei aquela pizza cheirosa, gente, virei e fui assim, passando pelo porteiro. Eu vi que ele não tirava o olho da minha pizza. E na hora, num instante, num estalo, num insight assim, eu perguntei, quer um pedaço? Ele falou, até 2, seu Levino. E aí, como eu ofereci, ele aceitou, eu abri a pizza, já peguei ali 2 pedaços, jeito de homem mesmo. Você pega um guardanapo ali, já entreguei para ele. Mas como eu disse para você, tinha um porteiro do lado de lá. Eu acho que tinha a câmera integrada, porque quando eu virei assim, o outro já estava assim e só fez assim. E aí eu já dei o outro pedaço para ele. De 8 pedaços só tinha 4. Peguei o elevador e fiquei pensando, o que eu vou falar para minha esposa? Quando eu cheguei lá, eu contei para ela o que havia acontecido. E a gente começou a conversar. E começamos a dialogar. Será que essas pessoas que trabalham aqui, como é que elas veem a gente? Será que elas jantam antes de vir trabalhar à noite? Como é que é? E aí nós tomamos uma decisão. A partir de hoje, quando a gente for comprar alguma coisa, uma pizza, vai ser 2, porque aí tem que comprar para eles também. Se é lanche, tem que comprar para eles também. E eu, beleza. Só que tem um problema, não me dá vontade de comprar mais nada a partir desse dia, quando a gente combinou. Passou uma semana, passou 2, passou 3, 1 mês, um dia, vamos comprar uma pizza. Opa, uma não, 2. E nós compramos a pizza, entregamos para os porteiros, depois entregar para os zeladores, depois entregávamos cesta de Natal. E fizemos assim por várias vezes. E eu descobri uma coisa. Aqueles homens, zeladores, porteiros, já não me chamavam mais de Levino ou de seu Levino. Eles passaram a me chamar de Pastor Levino. O mundo não precisa de pessoas poderosas, inteligentes, capacitadas. O mundo precisa de pessoas que vivam como Noemi. Que tão somente vivam como Noemi. Que nesta manhã o Senhor nos abençoe. Que nesta manhã lembremos que a gente tem várias fases na nossa vida. Crises, acompanhada de fome, de problemas, mudanças, de tragédias, de abundância, mas também momentos de decisão, como foi no caso de Ruth. Enquanto sua parente, né, sua amiga órfã, que também era parente, deixou, ela acompanhou e conheceu o povo e o Deus que havia lá em Belém. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe nesta manhã. Esse é o meu desejo por Jesus. Amém. Vamos cantar? Eu oro? Vamos colocar em pé e vamos orar neste momento. Senhor, nosso grande Deus, Pai querido, muito obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pelo Teu chamado, pela oportunidade que temos de Te adorar ao Senhor, Deus bondoso, maravilhoso.
Obrigado pelo estudo da Tua Palavra, pela lição de escola sabatina, pelos cânticos, pela participação das crianças nessa igreja. E obrigado pela reflexão da Tua Palavra, que estudamos hoje um pouco sobre a vida de Noemi. Que mulher extraordinária. O Teu povo é meu povo, o Teu Deus é meu Deus. Que as pessoas pensem o mesmo de nós. Tenham vontade de ser como nós somos, e cantar o que cantamos, e vestir o que vestimos, e comer o que comemos. Noemi era uma mulher simples, comum, uma mãe que amava seus filhos, uma esposa que amava seu esposo, mas também que amava suas noras e que amava seu Deus acima de tudo. E isso fez com que o Espírito Santo convencesse Ruth de que o povo de Noemi era melhor que o seu povo, do que o Deus de Noemi era melhor do que os seus deuses. Ó Deus, que sejamos como Noemis modernas, que possamos dar o nosso melhor, viver com integridade na Tua presença. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e que também nos dê a paz. Que o Senhor nos acompanhe agora e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe e que também nos dê a paz. Que o Senhor nos acompanhe agora e sempre. Amém.